Então, vamos lá para a nossa última aula dos significados das cartas, tá? Aí na semana que vem, iremos finalmente saber como jogar, como interpretar a tiragem de um jogo, tá? Então, hoje a gente vai falar das cartas que vai de 28 até o 36. Vamos lá para a carta 28, que é a carta do homem, ou em alguns baralhos vai estar como o cigano, tá? Então, a palavra-chave para a carta 28 é o masculino, energia masculina, o próprio consulente, né, se for um homem que estiver tirando, influência masculina e ação. É associada a Áries e a Obaluaê. A vibração alta dessa carta é a praticidade e a vibração baixa é a distração. Representa a figura masculina central na consulta, podendo ser o próprio consulente, esse homem, ou um homem importante na vida do consulente, o parceiro, pai, amigo, guia espiritual. O homem simboliza a energia yang, ação, coragem, direcionamento e foco. Ele é a força que inicia e sustenta movimentos, mas também traz a responsabilidade de agir com honra e clareza. Pode indicar uma presença protetora ou uma figura com quem é preciso alinhar a comunicação e a confiança. Então, sempre que sair a carta do homem, ou é porque estamos precisando dessa energia mais masculina, né? Que fala muito da ação, da racionalidade, da praticidade. E por que a vibração baixa dessa carta é a distração, né? É bem aquela questão que quando a gente está muito no masculino, né? O homem, de uma maneira geral, não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, essa carta pode ser um alerta nesse sentido. Olha, será que você não está envolvido, envolvida com muitos projetos e é hora de direcionar a energia, né, com racionalidade, saber o que você deve fazer ao invés de querer abraçar o mundo. Então, essa carta, ela pode ser um convite, inclusive, para olhar para o masculino saudável que existe em nós, tá? Se é uma carta de relacionamento, se é uma mulher perguntando sobre, né, a relação com um homem, pode falar muito que é um masculino saudável, né? Ou então, independente da questão, se for sobre relacionamento, pode representar muito a questão que aquela pessoa tem muitos valores, tem muitos princípios, é uma pessoa proativa. É uma carta muito legal para tirar em trabalho também, pergunta sobre trabalho, porque vai mostrar que é um trabalho que tem tudo para dar certo, para trazer essa sustentabilidade para a vida da pessoa, tá? Então, não necessariamente vai atrelar a figura de um homem, depende muito da pergunta, tá? Mas muitas vezes pode ser só a questão energética que vai aparecer. Então, olha, você está precisando mais da energia masculina, então, olha, cuidado para não estar vibrando demais na racionalidade, está esquecendo dos seus sentimentos. Então, vai depender mais da pergunta, mas de uma maneira geral, é uma carta bastante positiva, tá? E a carta 29 é a carta da mulher, ou a cigana, em alguns baralhos, tá? Essa carta representa o feminino, a energia feminina, feminilidade, acolhimento e amor próprio. É associada a touro e obaluaê também. A vibração alta, intuição. A vibração baixa, exaustão. E por que a exaustão? Porque geralmente é a energia feminina que abraça o mundo, né? Que faz muitas coisas. Então, se estiver em desequilíbrio com o masculino, por exemplo, pode gerar essa exaustão, tá? Então, representa a figura feminina central, podendo ser a consulente ou uma mulher de grande importância. Parceira, mãe, amiga, mentora. É a energia yin, receptividade, intuição, acolhimento e fertilidade de ideias e sentimentos. Representa a conexão com os ciclos e o poder de nutrir. Indica o momento de ouvir mais a voz interior e confiar no próprio magnetismo. A carta da mulher, se a consulente perguntar sobre maternidade, que ela deseja ser mãe, né, uma possível gravidez, essa carta pode ser positiva para isso também, tá? Então, tudo que envolve o universo feminino, essa carta ela vai abordar,
tá? Intuição, esse acolhimento, essa questão de dar conta de muitas coisas, que aí pode estar faltando o masculino saudável ali para ser mais racional, prática, ou se essa carta sai para um homem, precisa mais desse acolhimento, precisa mais de amorosidade, né? Ou pode ter a ver realmente com uma influência. Também tem a ver com guia espiritual, tá? Então, às vezes, perguntando da espiritualidade, saiu a carta da cigana ou da mulher, pode ser um guia espiritual nesse sentido, tá? É uma carta bastante positiva também, né? E quando relacionado a trabalho, aí essa carta ela pede bastante atenção, intuição, para ver se não vai ser um trabalho que vai gerar essa exaustão, que vai precisar dessa atenção para não entrar nessa sobrecarga, tá? Diferente da carta do homem, que já mostra mais praticidade naquele trabalho, se for questionado. Agora, a carta dos lírios, é a carta 30, e as palavras-chave: sensualidade, sabedoria, paz, longevidade e maturidade. É associada à virgem, a vibração alta, intuição, e a vibração baixa, exaustão também. Essa carta ela é bem parecida com a carta da mulher, tá? É o símbolo da integridade e da maturidade espiritual. Fala sobre pureza de intenções e a capacidade de trazer equilíbrio, mesmo em tempos turbulentos. Pode representar relações mais maduras ou um período de reconciliação. O lírio também representa a limpeza energética e um convite para cuidar mais da sua vibração e também do seu lar, tá? A exaustão, no sentido dos lírios, é um pouco diferente da exaustão da mulher. A mulher é porque abraçou o mundo, e a questão dos lírios é porque deixou o autocuidado em segundo plano. Então, geralmente, quando aparece lírios, é essa necessidade de se cuidar, de se acolher, né, de investir naquilo que você sabe que nutre a sua energia, tá? Pode ser, inclusive, um alerta para questões da casa, né? Pode ser que você esteja ali com uma energia baixa, porque o lugar que você está, a sua casa, não está tendo a atenção necessária, a limpeza necessária e muitas vezes energética, tá? Essa carta, quando fala sobre relacionamento, ela é muito positiva, ela mostra uma relação bastante amorosa, tá? Mas também traz o alerta para não se deixar levar no sentido de renunciar os seus sonhos por conta dessa relação, ou deixar de se cuidar, de se amar, ou atender demais o desejo da pessoa amada e acabar esquecendo dos seus sonhos, né? Então, geralmente ela vai trazer essa questão de você ter maturidade, sabedoria para lidar com as relações, tá? Também pode ser uma carta que chama atenção para a questão da energia sexual, inclusive, né? Que às vezes também precisa ser nutrida, às vezes é um alerta de ter deixado a libido, por exemplo, de lado. Essa carta pode mostrar isso no relacionamento também, tá? A carta 31, outra carta bastante positiva, que é a carta do Sol. As palavras-chave dessa carta: felicidade, reconhecimento, ego, poder, conquista e sucesso. É associada ao Sol e Oxalá, a vibração alta, vitória, a vibração baixa, pressão. É a iluminação que dissipa dúvidas e sombras. Representa força interior e um momento de crescimento. O sol mostra que os caminhos estão abertos e que você deve confiar no seu poder pessoal para atingir os seus objetivos. O sol é símbolo da verdade, que sempre vem à tona, e da energia que dá vida. É também a bênção dos antepassados para seguir com coragem. A carta do Sol, a gente precisa de um alerta, vamos dizer assim, quando ela é tirada com outras cartas, tá? Porque a função da carta do Sol é justamente iluminar, né? A primeira coisa é essa clareza que ela traz sobre a situação. Então, se você fizer uma pergunta só, quero saber como é o meu dia, quero saber sobre trabalho, se esse trabalho vai dar bom, se eu vou passar na entrevista, quero uma orientação sobre esse relacionamento, e se for uma carta específica, aí ela sempre vai estar nesse lugar mais positivo, né? Esse lugar de uma conquista mesmo, de sucesso.
Mas vamos supor que essa carta, ela sai junto com a carta dos ratos, que é uma carta de vibração baixa, né? Ela pode iluminar que aquela questão que os ratos representam, né, a traição, a sujeira, a energia densa, ela pode estar iluminando, olha para isso, né? Perceba essa questão, isso daqui está te impedindo de ser reconhecida, isso daqui está te impedindo de alcançar o sucesso. Então, ela pode ser uma carta para clarear ou para potencializar uma carta ali que seja negativa, né? Então, nem sempre numa tiragem em que tirou duas cartas pesadinhas, por exemplo, o chicote, o rato e o sol, né? Então, o sol está iluminando que aquelas questões primeiro precisam ser resolvidas para depois chegar nesse sucesso, precisa deixar de se trair, né, com autossabotagem, para chegar nesse sucesso. Então, às vezes, depende das cartas que estão em volta. Na próxima aula, a gente vai entender melhor essa dinâmica, mas só para ficar também esse alerta. Mas, de uma maneira geral, é uma das cartas mais positivas, tá? Sobre relacionamento, essa carta também pode pedir um alerta em relação ao ego, né, da outra pessoa. Então, essa pessoa, ela é boa para mim? Geralmente sim, é uma carta positiva, mas olha, cuidado, essa pessoa ela pode querer brilhar mais do que você. Essa pessoa pode competir com você, né? Essa carta ela é bem leonina, vamos dizer assim, né? Para quem é mais conectado com a astrologia, né? Porque o Sol ele é o regente do signo de Leão, né? Por isso que aqui está associado, mas ela tem essa questão de muitas vezes ser uma pessoa egóica, uma pessoa que vai competir com você, e que às vezes, por conta disso, também vai gerar ali um movimento na sua vida. Então, ela tende a ser positiva, mas tem esses pontos para a gente não olhar também só como flores, tá? E agora a carta da Lua, né? Essa carta fala do subconsciente, medo, mágoas, escuro, intuição e emoção. É associada à Lua, também pode ser associada a Câncer, né, no zodíaco, e a Nanã. A vibração alta, beleza. Vibração baixa, vitimismo. A Lua representa as nossas emoções e sentimentos, a necessidade de introspecção para ouvir a intuição. Pode falar sobre um período em que acessamos o lado mais escuro da alma, mas também a necessidade de clareza para não se perder nas ilusões. Representa também a oscilação emocional e a influência dos ciclos na nossa vida. A Lua, ela é muito dual entre as pessoas que jogam, né, que leem o baralho cigano, porque ela pode ter muito uma conexão com as questões mais profundas, escuras, ocultas, né, mas que são necessárias. Às vezes a gente precisa parar um pouquinho, né, com a positividade tóxica e olhar o nosso lado escuro, olhar as nossas sombras, ficar mais reflexivo. Então, a Lua convida para isso, tá? Mas geralmente não é um período gostoso de passar. Então, quando a Lua fala de sentimentos, emoção, intuição, não é aquele acolhimento tranquilo como os lírios, por exemplo, né, que está associado mais ao autocuidado. Já é uma questão de um sofrimento que possivelmente a pessoa está passando emocionalmente, né, de forma emocional, que ela precisa passar, mas ela precisa aprender sobre aquilo para ela não entrar nesse vitimismo que é a vibração baixa, né? Por isso que fala dessa necessidade de clareza para não se perder nas ilusões, porque, por exemplo, uma pessoa que está depressiva, se ela não olhar isso como uma forma que ela precisa buscar ajuda, que ela precisa, né, buscar sair dessa condição, ela pode acabar acreditando ali no que a depressão está trazendo e entrar mesmo nesse lugar mais escuro, né, nesse lamaçal. Então, a Lua precisa muito dessa atenção, porque quando aparece, quer dizer que tem uma situação de sofrimento, tem alguma situação ali que não está gostosa e confortável de passar, mas que é um período necessário. Por exemplo, acolha a tristeza, acolha esse período e veja o que ele está querendo te trazer, né? Não fique só nessa situação, mas procure questionar também, tá?
Ah, só uma coisa, a Lua também pode falar sobre questões maternas que não são saudáveis. Pode mostrar também padrões e crenças que estão sendo herdadas ou das mulheres da família ou da relação literalmente com a mãe, tá? Então, às vezes a pessoa fala, não, eu estou super bem, mas se cavocar direitinho ali, pode perceber um feminino bem ferido que está gerando essa dor na pessoa, tá? A carta da chave. Ela fala de abertura, sucesso, libertação e conquista. A vibração alta é clareza e a vibração baixa é o medo. Representa o acesso a novas oportunidades, a revelação de verdades e o poder de mudar a própria realidade. Chegada de clareza, com a chegada de clareza, conversa reveladora, solução para problemas afetivos. A chave representa sorte e proteção, aborda a possibilidade de abrir portas, no sentido literal e espiritual, e também representa a prosperidade. A chave, ela representa o medo também, porque muitas vezes as oportunidades estão na nossa cara, a chave está na nossa mão, mas a gente pode ter medo de abrir aquela porta e achar que não dá conta daquela novidade. É bem aquela questão, o medo de dar certo. A chave, ela pode mostrar muito essa crença também, né? Pode mostrar que a pessoa tem tudo, tá com a chave na mão, né? Ou é aquela pessoa que precisa se libertar, ela está dentro da gaiola, ela está com a chave na mão da gaiola, mas é como se ela não conhecesse outro lugar a não ser a gaiola. Então, ela pode ficar com medo da liberdade, inclusive. Então, às vezes, essa carta, dependendo de quais cartas saem juntos, né, sai junto nessa tiragem, pode mostrar esse medo inconsciente da pessoa de agir, de abrir portas, tá? E da mesma forma que a chave abre portas, ela também fecha. Então, às vezes, ela pode falar até de uma proteção, né? Por isso que, acho que eu não li aqui que ela está associada a Sagitário e a Exu, né? É justamente essa questão. Às vezes fecha uma porta, mas é para uma proteção, é porque aquilo não era o melhor para você, mas com certeza a outra vai se abrir, né? Bem aquele ditado, Deus às vezes fecha a porta, mas abre a janela. Então, é mais ou menos isso. Às vezes ela pode mostrar também, olha, pode ser que a pessoa pergunta, saiu do trabalho, né? Aí aparece a carta da chave, olha, essa porta foi fechada porque com certeza uma melhor vai aparecer para você, só que você precisa ter confiança que você merece essa nova oportunidade, que você merece essa realidade que o universo vai trazer para você. Então, a chave, ela traz muita autorresponsabilidade da gente abrir a porta. Não quer dizer que a porta está aberta, mas que a chave está na nossa mão, tá? E sobre relacionamento, é como se a gente tivesse a gente tem a escolha de abrir a possibilidade para esse relacionamento ou fechar. Então, geralmente, na chave, é legal tirar uma outra carta para confirmar o que ela está dizendo. Se é melhor uma abertura ou fechar mesmo a porta, tá? Dependendo da pergunta. Carta dos Peixes, a carta 34. Fala de finanças, fartura, liberdade, fluxo, empreendedorismo. É associado a Touro e Iemanjá. A vibração alta, abundância. E a vibração baixa, obstáculos. Representa não apenas dinheiro, mas também abundância emocional e espiritual. Relações que trazem crescimento, apoio e segurança. Os peixes são símbolos de fartura e sorte. Representam bênçãos e prosperidade. Representam também o fluxo da vida, lembrando que a energia precisa circular para gerar riqueza. Então, toda vez que sai a carta dos peixes, é a vida pedindo movimento. E aquele movimento no sentido de vou confiar no fluxo da vida. É diferente do movimento do cavaleiro, né? O cavaleiro é aquela atitude que a gente precisa tomar, é aquela energia mais ariana, né? Os peixes não, é mais associado a touro, então tem essa questão do fluxo, do processo, tá? Mas sempre movimento, então às vezes pode mostrar um certo comodismo, né? Ou uma falta de fé, então deixa a vida levar, né, de vez em quando. Por isso que fala muito que é o que circula que gera a riqueza, tá?
e também mostra a necessidade de liberdade. Às vezes não tem a ver com dinheiro físico, mas sim com a liberdade que essa pessoa precisa usufruir. Então, usar mais o dinheiro a favor dela, né? Mas é uma carta, de uma maneira geral, muito positiva, tá? E se a pessoa estiver nesse fluxo, provavelmente ela vai receber, ou se ela entrar nesse fluxo, ela vai prosperar. Então, é uma carta muito conectada com a prosperidade. E agora, essa carta da âncora, que também tem alguns significados duais. Ela fala de estabilidade, confirmação, determinação e persistência. Associada a Capricórnio e Iemanjá também, a vibração alta, força de vontade, e a vibração baixa, comodismo. Representa um momento de solidez e construção de bases firmes. Pode falar também sobre a necessidade de manter-se fiel a seus princípios e valores. Essa carta também representa relações duradouras e comprometidas, mas que podem também estar presas à zona de conforto. A âncora simboliza confiança no caminho e proteção durante as viagens. É um sinal de que os ventos podem mudar, mas as raízes e a fé mantêm a pessoa firme, tá? Então, quando sai a carta da âncora, é como se o mar estivesse mais calmo, né? Você precisa manter ali o caminho, mas você está ancorado, você está seguro, né? Essa carta, ela também traz muito a energia da confirmação. Então, por exemplo, esse trabalho vai dar certo? Sai a carta da âncora? Sim, confirma. É isso, né? Então, essa situação, sim, ela é muito favorável para você. Esse relacionamento tem a chance de durar? Saiu a carta da âncora? Sim, confirma. É um relacionamento duradouro. Só precisa tomar cuidado para não te prender, né? Também pode mostrar que a situação está sendo uma âncora para você. Então, depende, claro, muito da pergunta, né? Eu devo sair desse trabalho, né? Se sai a carta da âncora, não é o momento viável para isso. Esse relacionamento me faz bem. Quando sai a carta da âncora, opa, ele pode te deixar estagnado, ele pode estar te ancorando nas crenças e nos padrões dessa relação. Então, depende muito do que você está buscando, tá? Mas a carta da âncora, de uma maneira geral, o que ela representa mais? Estabilidade e a confirmação, tá? Essa palavra persistência é muito importante de entender a diferença de insistência, tá? Porque o que acontece? Às vezes a pessoa está insistindo numa situação. A insistência, geralmente, ela está muito relacionada à teimosia, né? Então, a pessoa está teimando em ficar no lugar que não dá certo. Ela está teimando em insistir numa relação que não dá certo. A persistência é quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um objetivo, e a gente persiste naquilo, escolhendo outros caminhos. Então, a insistência é como se a gente desse murro em ponta de faca. A persistência é quando a gente falasse, não, eu sei que esse é o meu sonho, eu quero chegar nessa situação, então, esse caminho não está dando certo, eu volto para trás, crio estratégias e vou para frente. Então, é como se o barco, de vez em quando, ele precisa parar, estacionar com a âncora, rever o caminho, puxa a âncora e segue viagem, tá? Então, ter essa diferença da insistência com a persistência. Insistir, às vezes, vai gerar dor. Persistir pode te levar para o resultado, tá? E agora, nossa última carta, a cruz. A cruz, ela representa dificuldade, sacrifício, dor, fardo, religiosidade e convicção. Também é associada a Capricórnio e a Preto Velho. Ela fala da fé e também a vibração alta, fé, e vibração baixa, intolerância. Representa provas espirituais, desafios que fortalecem e caminhos que exigem resiliência, períodos de paciência e fé em relação a um relacionamento ou superação de dores passadas. A cruz não é apenas símbolo de sofrimento, mas de vitória espiritual. É a marca do sagrado, indicando que o consulente está amparado pela força divina e pelos seus ancestrais.
Então, depende muito da pergunta também, mas a cruz, ela sempre vai mostrar que tem um fardo, que tem uma situação ali que a pessoa está carregando, tá? Em relação aos ancestrais, pode mostrar muito, sim, que essa pessoa está amparada pelos ancestrais, mas para manter os padrões que esse sistema estava acostumado, como se fosse uma proteção, né? Porque o que, que acontece muitas vezes no nosso sistema familiar? A gente acaba seguindo a boa consciência do sistema, que é manter o padrão. Porque se é um sistema que sempre teve sacrifício, sofrimento e dor para chegar no resultado, essa ancestralidade só conhece esse repertório como sucesso. Então, se dedicar muito, se sofrer, se renunciar às coisas, vai atingir aquele objetivo, né? Então, a ancestralidade, às vezes, nos protege de chegar no sucesso que ela não conhece. Então, às vezes, a gente carrega essas crenças, esses fardos de forma inconsciente. E, às vezes, a cruz pode estar mostrando justamente isso, que você está carregando uma cruz que não é sua, que você pode se libertar dessa condição, que você não precisa mais ficar nessa dificuldade, nesse sacrifício. Essa carta também pode mostrar pessoas que têm dificuldades de enxergar a vida de outra forma, pessoas muito tradicionais, pessoas muito religiosas. Pode mostrar, inclusive, que a espiritualidade está pedindo, né, para que você até tenha uma busca por algo mais concreto. Então, por exemplo, sai a cruz numa pergunta sobre a vida pessoal. Então, pode ser que, olha, você está passando por algumas dificuldades, alguns sacrifícios aí, então busca a sua espiritualidade para se libertar dessa condição, né? Sei lá, vá numa missa, numa gira, procure um terapeuta, a maneira como você se espiritualizar, vai lá e busque essa ajuda, busque esse afago para a sua alma, tá? Mas também mostra que às vezes a gente precisa passar por essa situação desafiadora para a gente se fortalecer. Mas, de uma maneira geral, é uma carta que vai demonstrar mais a dificuldade, esse fardo, do que realmente a salvação, vamos dizer assim. Certo? Gente, então essas foram todas as orientações, as explicações sobre cada carta do baralho, tá? Então, os significados de cada uma a gente trabalhou. É claro que, né, é sempre interessante ir buscando outras informações e tudo mais. Como eu falei, no baralho cigano não existe um livro que eu fale, nossa, esse daqui é a base para o baralho cigano, porque como é muito livre, cada pessoa tem a sua maneira de interpretar e de entender essa ferramenta, então tem várias, né, várias formas de interpretação. Mas aqui eu peguei das pessoas assim mais tradicionais, vamos dizer assim, as bases mais concretas sobre o baralho cigano. Vou trazer algumas referências dos livros que eu li, que eu gostei, que fizeram sentido, que não entram naquele lugar tão sensacionalista, porque o baralho cigano às vezes entra muito nesse lugar, tá? E na próxima aula, com as tiragens, a gente entendendo, né, a história que o baralho cigano conta, vai ficar mais fácil de vocês entenderem a representação de cada carta, o significado de cada carta. Eu recomendo vocês continuarem no diário por um tempo, se conectando com cada carta, agora que vocês sabem sobre todas elas, mantenha aí o quanto vocês acharem, tá? Para depois vocês irem para a montagem de outras tiragens, de colocar 3 cartas, de colocar mais cartas, tá? Porque aí fica mais fácil de montar a história quando a gente sabe o significado de cada uma. Mas eu também vou explicar melhor sobre isso na próxima aula. E é isso, gente. Muito feliz de todos vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando, o grupo está lá. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá bom? Um beijo, gente.